Oi, pessoal, meu nome é Laís Mello, eu sou bibliotecária, escritora independente e professora de escrita criativa. E se você chegou até aqui, agora sim, é na hora dos mimos. Eu vou apresentar para vocês, a partir dessa aula, um pouco sobre os sprints de escrita. O que são sprints de escrita? Sprints são sessões de escrita, né? São rodadas de sessões de escrita, certo? Então, eu vou explicar melhor, tem uma parte da explicação, eu vou explicar um pouquinho melhor. É muito importante para você entender que, para você chegar até aqui nesse curso, nessa oficina, nesse curso, você tem que ter visto todos os vídeos da playlist, os vídeos anteriores dessa playlist, certo? Esses vídeos anteriores vão te dar noção sobre o conceito e estrutura que você precisa para poder você realmente dar aquela volta por cima, realmente produzir, desenvolver com fluidez e não ficar bloqueado por conta de situações ocasionais, certo? Então, a gente vai começar aqui com o sprint de escrita acadêmica. E nesse sprint de escrita acadêmica, eu coloquei aqui uma explicação. O que significa isso? Geralmente, para você fazer um sprint, você já tem que ter uma ideia na sua cabeça do que você vai escrever. Na questão da escrita acadêmica, eu estou colocando aqui um tipo de escrita que ele é voltado tanto para a escrita de TCCs e trabalhos acadêmicos, quanto para redações de concurso, certo? Então, você vai pensar no que se enquadra melhor para você dentro das suas potencialidades. Se você tiver na, é, na faculdade, você já pode optar por fazer essa escrita mais acadêmica e científica. Se você já tiver passado ou tiver nessa fase de Enem, ensino médio, sugiro você permanecer nessa redação de concurso, certo? Eu estou sempre dando um tema para vocês, um título, um subtítulo, para funcionar até, às vezes, um pouquinho melhor. E a ideia é que a gente tenha duas rodadas. Aqui, então, são dois sprints nessa sessão de escrita. E vocês vão ter cerca de 10 minutos para poder fazer isso. Vocês vão precisar de um, um, um alarme para tocar a cada 10 minutos, né? Ou então, vocês vão poder usar qualquer aplicativo do método Pomodoro e ajustar ele por 10 minutos. Tem sites e plataformas específicas vocês podem marcar os 10 minutos e eles vão te chamar, ok? A ideia é que a gente fique 10 minutos fazendo e 5 minutos comentando um pouco sobre o que a gente conseguiu escrever. Mesmo que eu não esteja te vendo, é legal que você escreva isso em algum momento como um comentário, uma reflexão futura, ou então você faz comigo pela telinha do seu celular, do seu computador, do seu tablet, o que você estiver usando para poder assistir essa aula, certo? É legal que você analise mesmo como foi o seu processo, porque isso vai te ajudar a ter uma perspectiva para o que vem depois. E aí, em vez de ficar uma coisa enfadonha, você consegue dialogar com mais facilidade e escrever e produzir com mais facilidade também. Esse vídeo aqui, talvez seja, esses vídeos de sprints vão ser um pouquinho menores, e eu vou pedir que, quando eu for começar um sprint, depois que ele ficar o sprint, você dê uma pausa, e aí você comece a gravar os 10 minutos, né? A colocar os 10 minutos no ar, no aplicativo qualquer, e quando acabar você dê o play de novo, ok? Então vamos começar. Para a escrita acadêmica, esse sprint da escrita acadêmica, a gente tem o título Evidências, a popularização de músicas como patrimônio material do Brasil. Então, o tema dele vai ser música como um patrimônio imaterial. Aqui você vai falar um pouco sobre, você pode usar mesmo o contexto da evidência, ou você pode usar uma outra música que é muito popular aqui no Brasil. Evidências foi a música que mais foi tocada em karaokês no Brasil em 2019, 2018, alguma coisa nesse sentido, por isso que está aqui. Eu também vejo ainda muito em destaque, por isso que está aqui também, né? A ideia é que vocês escrevam sobre música como patrimônio material, lembrando que muitas, lembrando que
instituições como a Academia de Letras Brasileiras já passou a incluir também compositores de músicas como pessoas, como nomes a serem colocados nas cadeiras, certo? Então, Gilberto Gil recebeu recentemente uma cadeira na Academia de Letras de Músicas pelas composições que ele fez, então tem que ter esse entendimento, ok? Nosso primeiro sprint, eu vou pedir que vocês marquem 5 minutos e escrevam no mínimo um parágrafo que introduza o conceito principal da sua sessão. O que é esse conceito principal? É uma frase direta que explique a temática. Então, você pode colocar assim, você pode começar com uma frase direta e depois fazer mais algumas frases. Lembrando que um parágrafo tem que ter no mínimo 4 linhas e 2 frases, ok? Então, você pode fazer uma frase longa, mas para poder ser considerado um parágrafo tem que ter no mínimo 2 frases e pelo menos 4 linhas. Vamos evitar, quando a gente está introduzindo e apresentando, vamos evitar usar citações diretas ou indiretas de outros autores. Vocês podem sim usar argumentos para introdução, mas eu não aconselho simplesmente introduzir argumentos para introdução para quem estiver fazendo redação, né, de concurso. Mas em nenhum momento vocês podem citar direta e indiretamente os autores. Como eu quero dizer isso? Quero dizer, por exemplo, falar, Bauman disse que o amor é líquido. Nada disso vai aparecer. William Shakespeare uma vez disse há mais mistérios entre o céu e a terra do que consta nossa boa filosofia. Nenhuma citação. Apenas frases que vocês realmente colocam para introduzir o tema. Quero que vocês marquem 5 minutos. E esse tempo aí é porque, geralmente, quando a gente está sob pressão, acontecem 2 coisas. Ou a gente escreve qualquer coisa, ou a gente paralisa. A minha ideia aqui é que vocês escrevam qualquer coisa. Mas não vai sair muito bem. É para isso que existe revisão. É para isso que a gente controla o tempo para ter uma revisão no final. Vocês podem escrever 2 frases que talvez não tenham os melhores argumentos, não tenham o melhor dos sentidos, mas se vocês conseguirem colocar dentro delas o conceito principal da sua temática, já está de bom tamanho, depois a gente vai revisar e corrigir esses erros, ok? Então, marquem 5 minutos no aplicativo de vocês, pausem esse vídeo e quando acabar o tempo, voltem aqui. Certo? Olá! Você acabou o seu primeiro sprint. E eu imagino que tenha sido uma grande aventura dentro da sua cabeça. Nesse momento, eu sei que vocês estão pensando que a primeira frase surgiu de um esforço significativo de olhar tudo ao seu redor e pensar em qualquer frase que pudesse iniciar. Então, se você conseguiu iniciar essa frase sem usar preposições, já é uma coisa. O que eu quero dizer com preposições? Colocar tipo para não sei quem, de para não sei o que. Se você começou com um substantivo, já é de bom tamanho, já é maravilhoso que você tenha começado essa frase com um substantivo ou com um artigo, ok? Pela norma de ortografia, é preferível se você começa com algum substantivo ou artigo nas suas frases, tá? Isso te ajuda a organizar melhor as estruturas dos teus parágrafos. Para quem conseguiu escrever um só parágrafo, parabéns. Para quem conseguiu escrever mais de um, ou conseguiu escrever esse primeiro e ainda sobrar tempo para dar uma revisada e corrigir algumas coisas, maravilhoso. Eu quero que você pause agora um pouquinho e você fale em voz alta quais foram as suas perspectivas de como você conseguiu escrever esse parágrafo. Quero que você fale para mim assim, no início eu achei muito difícil e depois foi mais rápido. Foi fácil no início, mas depois quando eu revisei eu percebi que não é bem isso. Pausa bem aqui, bem agora, e aí vamos. 1, 2, 3, já! Muito bem. Agora que a gente já conseguiu ter uma reflexão de tudo que aconteceu, eu quero ir para o sprint 2. Diferente do primeiro sprint, vocês vão ter 10 minutos. Só que, claro, tempo dobrado
material dobrado. Quero que vocês façam dessa vez 2 parágrafos. Nesses 2 parágrafos, eu quero que vocês escolham pelo menos uma palavra do subtítulo ou do tema, música como patrimônio material, ou então evidências, a popularização de músicas como patrimônio material no Brasil. Uma dessas palavras que estejam no subtítulo ou no tema, para que você escreva e conste em um desses 2 parágrafos. Dessa vez, vocês vão poder usar a citação de um autor, tá bom? Então, vocês podem citar balanços, vocês podem usar cheios de explicidade, vocês podem utilizar uma letra de música, vocês podem citar. Mas lembrando, citações curtas, citações indiretas. Indiretas são paráfrases, né? Então, segundo tal autor, segundo tal banda, tudo isso é uma citação indireta. Vocês podem utilizar disso ou podem usar de uma citação indireta, mas aí vocês vão ter que saber toda assim, de cabeça a citação sem erros, ok? Então, quando eu disser já, eu espero que vocês tenham dado pausa aqui e começado a escrever. E colocar tem pausa nesse vídeo, play no reloginho de vocês. 1, 2, 3 e já! Então, pessoal, voltamos aqui e eu espero que esse sprint tenha sido divertido. É claro que, para a escrita acadêmica, não são só 15 minutinhos que vão fazer funcionar. Mas, quando a gente coloca um pouco de tempo, um prazo final, fica mais fácil da gente conseguir se organizar, nem que seja na base do desespero. Às vezes, o desespero faz a gente ter as ideias mais criativas. E isso que você fala é uma procrastinadora nata. Vocês podem continuar fazendo esse exercício várias e várias vezes. Tem sites e plataformas em que eles sorteiam palavras e vocês podem estar utilizando isso para poder continuar o sprint da melhor maneira possível. Certo? Se você finalizar suas atividades, vem aqui. Muito obrigada por ter assistido essa aula. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários do YouTube ou então mande diretamente para mim. Mande no meu Instagram, tenho 2, cursos Bíblio, ou então lá na Bíblia. Vocês também podem entrar em contato com a Cultive, @Cultive, no Instagram e aqui no YouTube, viu? Um beijinho e até a próxima. Bom estudo!